Então hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro de Romanos e hoje nós vamos ler e meditar no capítulo 8 do livro de Romanos. Então quem quiser abrir a sua Bíblia, eu vou ler aqui na versão NVT. Então vamos lá começar, capítulo 8. Então o capítulo 8, ele está dividido em 3 blocos. E o primeiro bloco se chama Vida no Espírito. E neste capítulo 8, Paulo ele descreve o Espírito Santo 19 vezes. Eu acho que na Bíblia de vocês também está separado em bloco, né? A maioria tá. Aí em cada bloco tem um título em cima. É esses blocos que eu falo. A minha Bíblia ela já vem separada nesses blocos. Aí fica mais fácil da gente poder entender. E vamos aqui, antes de começar o capítulo 8, relembrar o que nós lemos e aprendemos no capítulo anterior. Então, no encontro anterior, nós aprendemos que todo cristão, ele passa por 3 etapas. A primeira etapa é a justificação. É onde somos libertos da penalidade do pecado, que é a condenação. Então, nós somos libertos da condenação, que é um ato exclusivo de Deus, onde Ele nos declara justos. Ele não nos torna justos, Ele nos declara justos. E a justificação vem através da gente aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Aí nós somos justificados, certo? Aí a segunda etapa é a santificação, que é onde você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, você é justificado, você é declarado justo e aí você permanece em Cristo. Aí inicia a sua caminhada. E essa caminhada é onde a gente trilha o caminho da santificação. É onde durante esse percurso nós vamos sendo limpos e purificados, nós vamos sendo santificados. E aí nessa etapa nós somos libertos do poder do pecado. E para isso nós temos que trilhar esse caminho, certo? Esse caminho da santificação. E aí eu faço uma pergunta: é possível trilhar o caminho da santificação sem a presença do Espírito Santo? E aí eu lhe respondo: não. Não tem como trilhar o caminho da santificação sem a presença do Espírito Santo. É necessário que o Espírito Santo nos conduza, que ele nos guie, que ele habite em nós. E a terceira etapa é a glorificação, que nessa etapa é onde seremos libertos da presença do pecado. Mas isso daqui é um ato futuro, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. Então agora a gente vai ler o versículo 1 do capítulo 8. Esse primeiro bloco se chama Vida no Espírito. Versículo 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. Uma coisa aqui que a gente precisa se atentar é que toda vez que a Bíblia estiver escrito Espírito com letra E maiúsculo, significa que se refere ao Espírito Santo. Então, toda vez que tiver Espírito escrito em letra maiúscula, é porque se refere ao Espírito Santo. Versículo 3. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir justas exigências da lei. Então lembra que nós falamos isso também no vídeo anterior. Nós falamos, lembra lá que a gente falou sobre a analogia do casamento?
que sozinhos não tem como. A gente não ia conseguir cumprir todas as leis, porque as leis são perfeitas e nós somos imperfeitos. Então, a fraqueza e a limitação, ela não está na lei, porque a lei é boa, ela expressa o caráter de Deus. A fraqueza e a limitação está em cada um de nós. Então, a lei, ela não tinha como nos salvar, porque ela exige perfeição e nós somos imperfeitos. Por isso que nós morremos para o compromisso com a lei. E hoje nós temos um compromisso com Cristo. Essa daqui é a analogia do casamento. Então a redenção, ela nos leva à santificação. E o que é redenção? A redenção, ela é o ato de redimir, de libertar, de resgatar. Então Jesus nos resgatou e nos libertou do poder do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Então nós não somos mais escravos da mentira, da fofoca, da confusão. Não somos mais escravos do álcool, da droga, da pornografia, da prostituição, entre tantos outros pecados, porque nós fomos libertos do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, nós fomos libertos. Nós temos que tomar posse disso. Aquele que foi justificado por Cristo, aquele que trilha o caminho da santificação, ele não tem mais prazer no pecado. Ele tem prazer em agradar ao seu Abba, ao seu Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então Deus, ele atribuiu a você o resultado do ato de Jesus na cruz. Então foi Jesus que executou todo o trabalho e fomos nós que recebemos o bom salário, o pagamento desse salário. Foi isso que Jesus fez por nós na cruz. Então a santidade, ela consiste no cumprimento da lei. Mas nós somos imperfeitos e nós não conseguimos estar em santidade pelo nosso esforço, pela força do nosso braço. E é aí que entra o plano perfeito, que é o nosso Senhor Jesus. Deus, ele enviou o seu Filho, Jesus, que morreu por nós. E através de Jesus, a graça foi derramada em nós. E nós somos moldados à imagem de Cristo por causa da graça que foi derramada sobre nós. Então, Deus enviou Jesus, o plano perfeito. Ele veio aqui para essa terra. Ele morreu, ele ressuscitou. Depois ele foi aos céus e aí ele derramou o Espírito Santo do Senhor sobre nós. E o Espírito Santo do Senhor habita em nós. E é pelo Espírito Santo que nós vamos sendo capacitados a obedecer a lei e a viver em santidade. Por isso que lá no primeiro slide eu falei que não tem como trilhar o caminho da santificação sem o Espírito Santo. Nós precisamos dele para conseguir trilhar o caminho da santificação. Então, viver em santidade é aprender, é praticar a submissão a Deus e resistir ao diabo. Um versículo famoso e que às vezes não é tão fácil, mas com o Espírito Santo nós somos capazes de se submeter a Deus e de resistir às tentações ao diabo. Então, viver em santidade é renunciar ao pecado. Viver em santidade é obedecer a Deus. E sem o Espírito Santo isso não é possível. Quem tenta cultivar a espiritualidade à base do seu próprio esforço se torna uma pessoa legalista. Lembra que nós já falamos sobre isso nos capítulos anteriores? Os dois extremos que separam as pessoas de Deus. O liberalismo, onde a pessoa acha que ela já recebeu a justificação, então ela pode fazer o que ela quiser e que ela não perderá a salvação. São as pessoas liberalistas. E tem as pessoas legalistas, que elas não conseguem aceitar a graça, que já foi paga por Jesus. Jesus pagou o preço, mas a pessoa legalista, ela acha que tudo tem que vir à base do seu esforço. E quando uma pessoa tenta trilhar o caminho da santidade, tenta obedecer às leis de Deus pelo seu próprio esforço,
ela se torna uma pessoa legalista. Isso a afasta de Deus, porque nós precisamos do Espírito Santo. E por isso que o plano de Deus é perfeito. Ele enviou o seu único filho, que veio aqui na terra, fez todo o trabalho por nós, pagou com alto preço, com o seu sangue. E depois que ele ressuscitou, depois que ele subiu aos céus, ele enviou o seu Espírito Santo para nos ajudar nesta caminhada, porque sozinho, isso não seria possível. Então, pela obra do Espírito Santo em mim, eu me torno livre e eu sou capacitada a obedecer às leis de Deus. É só com a ajuda do nosso Espírito Santo. Então agora a gente vai para o versículo 5. Versículo 5, capítulo 8. A minha versão é a NVT. Pode estar um pouquinho diferente da de vocês. Então, versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Então não adianta. Uma pessoa legalista, ela não tem como agradar a Deus. Não é pela força do braço dela. Deus espera de nós dependência. Deus espera que os seus filhos sejam humildes, que aprendam a depender de Deus. Então, toda pessoa que é legalista, ela precisa orar e pedir para o Senhor: me ensina, Senhor, como que eu faço para depender de Ti? Tira isso de dentro de mim. E aí o Senhor vai ajudando e a gente vai conseguindo a se limpar da justiça própria, né? Porque o legalista, ele é aquela pessoa revestida de justiça própria. E o Senhor nos ajuda. Eu sou o testemunho vivo disso. E aí no versículo 8... eu já li, né? Por isso aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Então, quando uma criança erra, quando uma criança desobedece aos seus pais, ela não deixa de ser filho. Não deixa, porque uma criança desobedeceu, ela não deixa de ser filho. Mas essa criança, ela é disciplinada. E é isso que Deus faz conosco. Nós jamais deixaremos de ser filhos. Nós fomos adotados como filhos. Então, quando nós desobedecemos, o Senhor nos disciplina. Ele nos corrige. E nós devemos agradecer por isso. Porque em cada correção de Deus, nós damos um passinho para cima. Nós subimos um degrau. Nós vamos crescendo em Cristo, em cada correção. E nós não podemos agradar ao nosso Pai, ao nosso Abba, vivendo na carne. Esses versículos aqui deixam isso bem claro. Quem é filho de Deus não tem mais prazer nas coisas que não são de Deus, nas coisas que são do mundo. Então agora nós servimos a Cristo. Nós não servimos mais a carne. Por isso que a gente tem que fortalecer o espírito, para que a carne fique fraca, para que o espírito prevaleça. Então, quem anda pela carne, caminha para a morte. E quem anda pelo espírito, caminha para a vida, porque é filho de Deus. E aquele que é filho de Deus entrará na vida eterna, na presença do Pai. Certo? Foi isso que a gente aprendeu até agora. Muitas e muitas vezes. E a gente também já falou várias vezes que o inferno existe. E o inferno é a ausência de Deus. Porque o céu só é céu porque Deus está lá. E é para lá que os filhos de Deus irão. É para lá que nós iremos, para nossa casa. Agora a gente vai para o versículo 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito.
se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Então lembra que a gente falou também nos encontros anteriores? Nós somos um ser triunos, formados de Espírito, alma e corpo, né? Que é a carne. Quando nós morremos fisicamente aqui nessa terra, o nosso corpo que veio do pó, ele vai para o pó. Mas o nosso espírito, aqueles que são filhos de Deus, terão a vida eterna, porque o nosso espírito irá lá para o céu, para a presença do nosso Pai. Porque nós fomos declarados justos por causa do sacrifício de Jesus, e não porque a gente merece, mas sim por causa por causa do sacrifício substitutivo, por causa de tudo que Jesus fez por nós. Então, versículo 11. E se o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras da carne, do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, lembra? Depois que a gente morrer aqui nessa terra, depois que a gente for para o céu, como a gente estudou lá em Apocalipse, quando chegar a época do arrebatamento, todos os mortos ressuscitarão. Lembra? Os mortos ressuscitarão. Quem são os mortos? São aqueles que em espírito já estão no céu, mas não têm um corpo, porque o corpo veio do pó e foi para o pó. Quando os mortos ressuscitarem, quando Cristo ressuscitar os mortos, nós teremos um corpo glorificado. É isso que está falando aqui, o versículo 10 e o versículo 11. Nós teremos um corpo glorificado, um corpo incorruptível. É aquele versículo que diz, os mortos ressuscitarão. Teremos um novo corpo. Assim como Cristo, né? Teve o corpo glorificado, nós também teremos um corpo glorificado. Aí no versículo 15, pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Então nós sabemos bem na prática que nessa vida nós passamos e passaremos por tribulações, por sofrimento. Mas nós também sabemos que é justamente nesses momentos que nós somos aperfeiçoados e moldados ao caráter de Cristo. Então, coisas ruins acontecem conosco, mas Deus ele é poderoso para reverter o mal em bênção. Assim como aconteceu com Jó, né? Quando a gente lê o livro de Jó, a gente fica impactado ali por tanto sofrimento que ele passou, por tanta doença, por tantas perdas, por tudo que ele passou. Mas nesse período foi justamente o período onde ele foi aperfeiçoado. E lá no versículo 5 do capítulo 42 do livro de Jó, está escrito: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Foi essa revelação que Jó teve. Então todo o sofrimento que ele passou serviu para que ele se aproximasse, conhecesse Deus na intimidade. E é isso que a gente precisa desejar, ansiar, né? Buscar incansavelmente, para que a gente também possa ver com os nossos próprios olhos o nosso Pai, o nosso Abba. Então Deus reverte toda maldição em bênção, né? Ele não desperdiça nada. Em tudo a gente aprende, em tudo a gente evolui e depois nós somos usados como instrumentos para auxiliar, para ajudar outras pessoas que passarão por esses momentos de dificuldade que a gente já passou ou que a gente está passando. Deixa eu tomar água aqui. A gente vai agora
para o segundo bloco. Então, o bloco anterior era o primeiro bloco do capítulo 8, que está nomeado como Vida no Espírito. E agora a gente vai para o segundo bloco. Lembrando que esse capítulo 8 é dividido em 3 blocos. E agora a gente vai para o segundo, que se chama A Glória Futura. Então vamos agora para o versículo 18 do capítulo 8. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que, até agora, toda a criação geme, como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos dos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Então, chegará o dia que nós desfrutaremos dos nossos direitos de adoção, porque nós fomos adotados, porque nós somos herdeiros, porque nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Então, você não é somente adotado por uma nova família, você também adquire uma nova natureza dessa família. Jesus compartilhou conosco a sua natureza divina. Está lá escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Ou seja, tudo que é obra da carne vai sendo sufocado e tudo que é obra do Espírito vai sendo liberado. E os frutos do Espírito vão sendo produzidos em nós. Vai sendo produzidos em nós a mansidão, a amabilidade, domínio próprio. Tudo aquilo que a gente anseia vai sendo produzido em nós. Quando o Espírito prevalece e quando a carne ela é sufocada, porque daí as obras da carne elas vão sendo sufocadas e os frutos do Espírito vão sendo produzidos. O Espírito ele vai prevalecendo e assim a gente vai sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus e a gente vai trilhando esse caminho da santificação. Então aqui fala que ao sermos adotados, nós não somente adquirimos uma nova família, mas nós pegamos esse formato da nova natureza. Por isso que nós somos moldados à imagem de Cristo. A imagem de Cristo. Nós vamos cada vez mais se parecendo com Cristo. É como se o DNA de Cristo, a nossa identidade, a qual nós fomos formados, ela ressaltasse em nós. Então o DNA, aquilo que estava ali meio apagado, porque estava sufocado pela carne, ao você ser justificado, ao você trilhar o caminho da santificação, aquilo é ativado dentro de nós. E é esse DNA da nova natureza que passa a prevalecer. E nós vamos sendo moldados, nós vamos sendo cada vez mais parecidos com Cristo. Então nós não somente passamos a pertencer a essa nova família, nós passamos também a ficar parecidos com essa nova família. Nós começamos a ficar parecidos com o nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. E nós temos que tomar posse disso, né? Nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. E o Senhor Jesus nos deu autoridade aqui sobre essa terra. Então, em nome de Jesus, nós temos autoridade, porque nós sabemos que a luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades,
contra todos esses demônios que ficam aí nos roldando e lançando sobre a nossa mente setas e dados inflamados. A gente precisa sempre ter em mente isso, nós não podemos nos esquecer disso. Então agora a gente vai para o versículo 26. E se o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. São os gemidos inexprimíveis. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão aos seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declarar os justos, lhes deu sua glória. Então vamos entender uma coisa aqui no versículo 29 e 30. Aqui tem essa palavra, né? Predestiná-los. Existem algumas vertentes de estudo que diz que algumas pessoas foram predestinadas. Então, só serão salvas aquelas pessoas que foram predestinadas. Mas como a gente já estudou aqui, nós entendemos que, na verdade, todos são chamados. Porque Deus criou a sua humanidade para que todos fossem salvos. Essa é a vontade do nosso Pai. É que toda a humanidade fosse salva. Mas, infelizmente, nós sabemos que nem todos atendem ao chamado de Deus. Nós sabemos disso. Então, é por isso que aqui está escrito que depois de predestiná-los, Ele os chamou. Deus nos criou para que todos fôssemos salvos. Todos. É igual àquela parábola que a gente estudou sobre o banquete do casamento. E que Deus, ali de última hora, onde os judeus foram chamados para a festa de casamento, para as bodas do cordeiro, mas eles não quiseram. E aí foram chamados outras pessoas que estavam ali aleatórias nas ruas. E aquelas pessoas que aceitaram, elas foram participar das bodas do cordeiro. Então, Deus nos ensina em toda a Bíblia, né, em toda a sua palavra, Ele nos ensina que se você quiser aceitar Jesus, através de Jesus você é justificado e você é salvo. A salvação está ali, disponível para todos. Nós estamos na era da graça, onde a graça é derramada sobre aqueles que aceitam o Senhor Jesus. Então nós temos que agradecer e aceitar essa graça que é nos oferecida. Nós temos que aceitar. Porque imagine aí como que era antes de Jesus, né? Era muito mais difícil, eles tinham que obedecer à lei, eles não tinham a opção da graça. E nós hoje aqui temos essa opção da graça que é derramada por meio do sacrifício de Jesus, por tudo que Ele fez por nós. Então hoje nós aqui, né, temos essa facilidade, digamos assim. E nós temos que usufruir disso. Então todos aqueles que ficam atentos, que ouvem a voz de Deus, que ouvem um chamado, que ouvem pessoas ali que são usadas por Deus como instrumento nas mãos dele, para que apresentem Jesus a essas pessoas. Quando essas pessoas aceitam, elas estão ali justificadas, elas serão salvas. E aí basta depois permanecer para trilhar esse caminho da santificação. Aqui entra também, uma vez eu já compartilhei com vocês isso, né? Essa parte de predestinação. Por exemplo, quando meu filho ele sobe em cima da mesa, eu falo para ele: Theo, sai de cima da mesa, porque se você continuar aí você vai cair. E ele continua em cima da mesa, ele não me obedece. Aí de repente ele cai e se machuca. Isso quer dizer que ele estava predestinado a cair e se machucar? Não.
Quando eu disse para ele, sai daí, porque você vai se machucar, eu não estava declarando que ele ia cair e se machucar, mas eu estava alertando ele, dizendo ele que se ele continuasse ali, que se ele não me obedecesse, ele provavelmente iria cair ali, porque a probabilidade era muito grande, ele estava ali correndo um perigo e eu tentei alertá-lo. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos alerta, ele usa pessoas para nos alertar. E mesmo assim, nós teimamos e continuar ali fazendo a coisa errada, né? Achando que não vai dar em nada, achando que não vou cair não, na força do meu braço vai dar certo. Mas daí acontece isso, a gente acaba caindo e se machucando. Não porque nós fomos predestinados a cair e nos machucar, e sim porque nós não ouvimos a voz de Deus. E sim porque nós preferimos não obedecer a Deus. Então, e nos versículos anteriores, né, o 26, o 27 e o 28, também nos fala, né, dos gemidos inexprimíveis. Nos ensina que o Espírito Santo, ele nos guia até em nossas orações. Porque ele é o nosso intercessor, né? Jesus, ele voltou, ele subiu aos céus depois que ele ressuscitou, depois dos 40 dias que ele ficou aqui na terra. Mas ele enviou o seu Espírito Santo, ele enviou um intercessor, e nós precisamos desse intercessor, porque nem orar nós sabemos, porque nós não sabemos o que é melhor para nós, porque a nossa visão ela é limitada. Né? Imagine, gente, um cavalo quando ele anda com aquele cabresto, a visão dele é completamente limitada, ele só enxerga aquilo que está na sua frente. E assim nós somos. Mas Deus, no seu poder, ele enxerga tudo, ele já sabe tudo que vai acontecer, ele está lá em cima, ele sabe de tudo. Foi ele que nos enviou aqui com propósitos, com uma missão. E então ele sabe de tudo, a visão dele é totalmente ampla e nós não sabemos, nós somos falhos, nós somos limitados, então é por isso também que nós não sabemos orar, porque muitas das vezes nós não sabemos o que é melhor pra gente. A gente acha que sabe, mas na verdade a gente não sabe, porque muitas das vezes a gente não mede as consequências que os nossos desejos podem nos levar, e Deus sabe, ele sabe de tudo. Então o Espírito Santo é que intercede por nós, porque ele alinha o propósito e a vontade soberana de Deus. É ele que faz esse alinhamento por nós. Então isso significa que ele nos auxilia nas nossas fraquezas e nas nossas limitações. Então imagine aí, o Espírito Santo ele traduz as nossas orações. O Espírito Santo ele traduz as nossas dores mais profundas. Ele traduz, é ele que faz essa tradução. A gente ora e o Espírito Santo intercede por nós. Ele traduz isso e leva ao Pai. Olha só que demais. Imagine aí, gente, pra gente é mais fácil entender dessa forma. Imagine uma criança, né, orando, falando com o Papai do Céu e pedindo coisas que nós, como pais, sabemos que aquilo não é viável. Imagine uma criança pedindo coisas ali absurdas ao Papai do Céu. A gente sabe que aquilo não é viável, que aquilo é contrário à palavra, mas a criança, na inocência dela, ela pede isso. Só que o Espírito Santo, ele intercede, entende? Ele traduz tudo aquilo conforme a vontade do Pai para as nossas vidas. Ele alinha, ele traz esse alinhamento. E olha como Deus é misericordioso. Porque muitas das vezes, né, eu trouxe aqui o exemplo da criança, mas nós somos como crianças. E Deus é o nosso Abba, é o nosso Pai. Então muitas das vezes em nossas orações, a gente acaba pedindo coisas que não são da vontade de Deus, que não estão nos planos de Deus para a nossa vida. Ou até mesmo às vezes, não de forma intencional, mas às vezes por ignorância, às vezes por a gente não se lembrar, às vezes pelo momento de desespero, a gente acaba pedindo coisas que são contrárias à palavra de Deus. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele usa o Espírito Santo para interceder. E o Espírito Santo ali, ele traduz, ele intercede por nós. E ele leva essas orações ao nosso Pai. E Deus é Deus que abre, é Deus que fecha as portas, é Deus que faz tudo de acordo com a vontade dele, porque a vontade dele que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. É ele que sabe o que é melhor para as nossas vidas. E Deus, ele não rejeita a oração, ele não despreza um coração quebrantado. Então mesmo quando a gente ora de forma errada,
Deus, ele ouve, porque o Espírito Santo intercede por nós. Ele traduz as nossas orações, alinhando com o propósito e com a vontade de Deus. Eu lembro que quando eu era criança, eu orava a Deus, e muitas das vezes eu pedia as coisas que eram absolutamente contrárias à palavra de Deus. E eu sentia que Deus ouvia as minhas orações, porque Ele me consolava, Ele confortava o meu coração e Ele ia me ensinando. E Ele sempre me protegia, me dava livramento, porque desde criança, mesmo não tendo entendimento, mesmo não indo à igreja, eu sabia que existia um Deus. E eu conversava direto com Deus e pedia as coisas. E me fazia de coitadinha, de vítima da situação. E conversava com Deus. É como se Deus estivesse ali do meu lado, sabe? Ele me escuta, me escuta, me escuta. E aí Ele vai me ensinando. E Ele não vai concedendo as coisas que eu pedia, porque Ele sabe que aquilo não era bom. Mas de alguma forma Ele me confortava e Ele me ensinava que tudo que estava acontecendo era para o meu bem, que um dia eu ia entender. Hoje, na idade que eu tenho, com todas as experiências, eu olho para trás e vejo como que Deus é misericordioso. Eu lembro quantas vezes eu orei de forma indevida. Eu lembro de quantas vezes, em vez de orar ao Senhor, pelo Espírito Santo intercedendo, em nome de Jesus, eu orava pelos anjos, porque muitas das vezes eu era influenciada por outras religiões. Então eu pedia para os anjos, eu falava, anjo do Senhor, faz isso e aquilo para mim. E aí muitas das vezes, quando era algo coerente e que estava ali na palavra, o Senhor me ouvia. E aí hoje eu olho para trás e penso como que o Senhor é misericordioso. Porque mesmo eu orando de forma errada, o Senhor, Ele não abandonava. Por quê? Porque Ele não rejeita a oração. Não rejeita um coração quebrantado. Então, quando a gente se prostra ao Senhor com o coração quebrantado, Ele ouve as nossas orações. E o Espírito Santo, ele alinha isso. Ele alinha a vontade do Pai, para que a vontade do Pai prevaleça em nossas vidas. Então, quantas vezes as pessoas, às vezes, fazem sincretismo religioso, né? Mas ela tem um coração quebrantado. O Senhor ouve a oração dela. Mesmo ali, ela não estando totalmente agradando a Deus, ela fazendo coisas que são contrárias à palavra de Deus. Mas se a pessoa tiver com o coração quebrantado, o Senhor não rejeita a oração. O Senhor ouve, o Senhor dá livramento. Muitas das vezes, quando a gente olha para trás, a gente consegue observar que, de fato, isso é verdade. Mesmo na nossa ignorância, o Senhor não despreza as nossas orações, né? E eu acho isso demais. Nisso eu vejo a misericórdia do Senhor. Quando eu me converti, logo no começo, eu ficava meio em dúvida. Eu falava, né? Eu fui aprendendo que era errado a forma com que eu orava, mas daí eu ficava pensando, era errado, mas Deus me ouvia. Como assim, Senhor? E aí Deus foi me ensinando, né? Era errado, mas Ele é misericordioso. Ele ouve um coração quebrantado, uma oração sincera. Ele recolhe as nossas lágrimas, né? E aí eu fui aprendendo. E aí você vai se enchendo do amor de Deus, porque você vai vendo como Ele é misericordioso, quantas coisas que a gente fazia errada, né? E que mesmo assim o Senhor cuidou, o Senhor levantou. Quantas vezes a gente virou as costas para Deus? Quantas vezes a gente rejeitou a Jesus? Quantas vezes a gente acabou diminuindo a Deus, diminuindo a Jesus, achando que na força do nosso braço era melhor, não dando bola, preferindo as coisas do mundo, deixando a carne prevalecer. E mesmo assim o Senhor não desiste de nós, né? Ele está sempre ali, ó, com as mãos estendidas. É só a gente ficar atento, olhar, ouvir a voz do Senhor e aceitar a ajuda dele, né? Que Ele pega e nos endireita, Ele vai nos limpando, nos purificando e vai nos ensinando, né? O Senhor, Ele é demais, Ele não desiste, Ele sempre nos perdoa. Ele não despreza um coração quebrantado. E aí a gente já vai agora para o terceiro bloco. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Aí agora a gente já vai para a parte final. É o terceiro bloco. Aqueles versículos famosos, né? Que tem até música. Então, agora no versículo 31. O nome do bloco se chama Nada Pode Nos Separar do Amor de Deus. Versículo 31, capítulo 8.
Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está assentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Será as aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido que nem a morte, que nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses primeiros versículos, do 31 ao 33, tem até um louvor que fala, um louvor do Marcelo Marques, junto com uma outra pessoa que eu não lembro. Mas o louvor fala, que ele fala: e quem diremos nós diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí fala sobre esses versículos, Não tem jeito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque o Senhor Deus é o Todo-Poderoso. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então, ninguém pode contra os escolhidos do Senhor. Ninguém pode. Aí depois, ele fala os outros versículos, que é esse título: nada pode nos separar do amor de Deus, porque é exatamente isso, nada pode nos separar do amor de Deus. É como Paulo disse, viver é Cristo e morrer é lucro, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Aquele que está em Cristo, nem na morte será separado do amor de Deus, muito pelo contrário, viverá no céu, na presença do nosso Deus, do nosso Abba. Esses versículos, gente, eu lembro que uma vez, quando foi aniversário da minha avó, acho que ela fez 80 e poucos anos, eu não lembro direito, mas ela já estava morando no asilo e ela estava com Alzheimer, então ela não se lembrava de ninguém, mas ela não se esquecia de Jesus. Toda vez que a gente chegava perto, ela queria que alguém falasse para ela sobre o conteúdo de Jesus. Ela não falava a Bíblia, ela falava o conteúdo de Jesus, Aí teve um dia, que foi o aniversário dela, e que daí minhas tias se reuniram e fizeram uma festa para ela. E aí as minhas tias pediram para que eu falasse alguma coisa sobre a Bíblia. E aí eu falei exatamente esses versículos, eu estava falando, eu falei: vó, nada pode nos separar do amor de Deus, nem um Alzheimer, nem um esquecimento, nada nos separa do amor de Deus. Eu falei isso para ela. Na hora que eu falei isso, ela estava muitos dias muito tristezinha, sabe, muito quietinha, as minhas tias falaram. E aí ela deu um sorriso e tentou falar, sabe? Porque ela não conseguia muito mais assim falar, ela estava sem energia. E aí ela conseguiu assim se expressar e ela falou, o conteúdo de Jesus, e deu um sorriso. E ela se alegrava muito quando ela ouvia alguém ler a Bíblia, falar da Bíblia para ela, porque era o conteúdo de Jesus. Ela se esqueceu de todo mundo, esqueceu do nome de todo mundo, se esqueceu da vida dela por causa do Alzheimer. Ela se esqueceu de tudo. Mas ela não se esqueceu de Jesus, E ali aquilo me marcou muito, porque exatamente isso na prática. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nenhuma doença mental, nenhuma doença física, nenhum tipo de esquecimento, nada, nenhum sofrimento, nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, mesmo as pessoas que têm aqui algum transtorno mental, que é algo muito marcante, que a gente fica pensando naquela dúvida, mas a pessoa às vezes não está em sã consciência, Será que a pessoa entende? Será que a pessoa vai ser salva? Vai, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Porque lembra, a nossa comunicação com Deus é através do Espírito.
É através do Espírito que nós nos comunicamos com Deus. Então, mesmo que a pessoa esteja ali num estado que ela não consegue se expressar, que a gente fique em dúvida em relação a isso, o Espírito dela está lá dentro, porque a pessoa ainda está viva. Então, é através do Espírito que ela se comunica com Deus. E isso nos traz esperança, né? Que é a certeza de esperar em Deus. Isso é muito bom. Aí a gente encerra o capítulo 8 de Romanos. Vocês sabem que quando eu estava estudando essa parte aqui, ó, essa parte que fala da natureza, né? Que a gente não se torna, quando a gente aceita Jesus, nós não somente fazemos parte de uma nova família, que nós também começamos a se parecer com essa nova família, com essa natureza divina, né? Que Jesus nos concede. E isso daqui entra muito naquela parte, gente, da epigenética. Como o meu filho ele é autista, eu estudo algumas coisas relacionadas à epigenética, né? Que é como quando você tem aí o seu DNA, né? A sua genética formada em você, mas você consegue ativar ou desativar alguma coisa no seu DNA conforme o ambiente, conforme o seu estilo de vida. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa ela pode ter o gene do câncer lá dentro dela, que faz parte da genética, os familiares, os antepassados já tiveram aquilo, a pessoa pode até ter essa genética dentro do DNA dela, porque ela traz lá dos seus antepassados a genética. Mas isso pode ficar adormecido, desativado nela, conforme o estilo de vida que ela tiver. Então, conforme a alimentação, se ela fizer atividade física, conforme o ambiente em que ela convive, em que ela vive, tudo isso influencia na ativação ou na desativação da genética daquela pessoa. E eu estudando isso, porque eu estava estudando alguns suplementos para dar para o meu filho, né, que é o trio de metilação, que justamente fala dessa parte da epigenética. Isso nos mostra também exatamente essa parte. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós começamos a trilhar o caminho da santificação, é ativada em nós essa identidade em Cristo. Por isso que a gente também começa a acessar essa natureza divina. Por isso que os frutos do Espírito são produzidos em nós. Porque o ambiente em que você convive, as coisas que você faz, o estilo de vida ativa isso em você. E ativa o quê? Ativa a chama do Espírito Santo que está dentro de nós. Então até a ciência comprova tudo que está explicado na Bíblia, né? Em vários momentos a ciência ela confirma tudo que está explicado na Bíblia. E isso é demais, né? Conforme eu estava estudando e estava vendo, eu falava, nossa Senhor, até isso, né? Até esse DNA é ativado em nós, a identidade em Cristo, essa nova natureza. A gente começa a se parecer com Cristo, porque os genes que estavam lá adormecidos dentro da gente começam a ser ativados. A gente vai se enchendo do azeite. O Espírito Santo, ele vai ativando em nós, né, o fogo do Espírito. E aí a gente vai se moldando à imagem de Cristo. A gente vai cada vez mais se parecendo com o nosso irmão mais velho. E isso é demais, né? Em todos os detalhes, no nosso dia a dia, a gente percebe tudo que Deus nos proporciona, né? Todas essas coisas que a gente vai estudando, tudo, gente, que às vezes a gente fala que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem como. Tudo tem a ver com a Bíblia, tudo tem a ver com a Bíblia. Tudo que a gente estuda, todas as doenças, todas as situações, todo o sofrimento, tudo tem resposta na Bíblia. E em tudo nós somos aperfeiçoados em Deus. Deus vai nos aperfeiçoando e depois Ele vai nos usando, Ele vai nos ensinando a ter misericórdia, a ter empatia, a conseguir a ouvir o outro sem julgar. Porque infelizmente dentro da igreja, muitas das vezes, na nossa impaciência, ou então diante de tantas coisas para fazer, a gente acaba não tendo empatia, não acaba não tendo compaixão quando a gente ouve as pessoas. Acha que tudo é frescura, acha que é uma coisa que não tem importância, mas o Senhor coloca isso em nós, né? Ele coloca a misericórdia dentro de nós, Ele coloca a empatia, Ele coloca a compaixão, para que a gente comece a entender as pessoas, comece a ter um olhar diferenciado. E isso geralmente acontece quando cada um de nós já passou por várias situações, quando nós já passamos por sofrimento, a gente começa a ter mais compaixão com o sofrimento alheio, né? Muitas situações, às vezes, a pessoa não tem compaixão, ela não entende porque ela nunca passou por aquilo. Então é muito difícil uma pessoa que nunca passou
por tal situação, entender outra pessoa. E até isso Deus entende, né? Porque quando eu olho para trás, eu vejo quantas coisas que eu não tive empatia, que eu não tive compaixão, mas Deus teve misericórdia de mim. E muitas das coisas que eu já passei, que eu ainda passo, eu vejo que é Deus me aperfeiçoando e me ensinando. E me ensinando, né, mudando o meu olhar, para que eu tenha um olhar agora de compaixão, para que eu aprenda a ouvir mais e falar menos, para que eu não tenha um olhar de julgamento, para que eu aprenda a interceder e orar pelas pessoas. Muitas das vezes as pessoas não querem nem ouvir um consolo, porque a gente muitas das vezes não sabe nem o que falar. Mas só do fato da gente ouvir, só do fato depois da gente interceder e orar, a gente agrada ao nosso Pai, porque é justamente isso que Ele quer que a gente faça. Né? E a gente vai aprendendo, e vai crescendo, e vai subindo nos degrauzinhos da fé. Muito bom. Romanos é maravilhoso. Eu leio Romanos e eu fico cada vez mais apaixonada. É muito bom Romanos, ensina muita coisa na prática. Então é isso, gente.